Bem-vindos à nossa terceira aula pós-quarentena. Continuamos todos em casa, nos cuidando, nos preservando, para logo podermos estar todos juntos novamente em nossa sala de aula. Enquanto isso, continuem aqui com as aulas da professora Fábio. Hoje o nosso conteúdo será sobre sujeito. Lembremos alguns conceitos básicos que serão importantes para o nosso estudo daqui para frente. Vejamos o conceito de frase. Frase é um enunciado linguístico de sentido completo. E oração? Você lembra da definição de oração? Oração é uma estrutura frasal cujo núcleo é um verbo ou uma locução verbal. E período? O período nada mais é do que uma estrutura composta por uma ou mais orações. Lembram da diferença entre elas? Quando há apenas uma oração, diz que o período é simples. E a oração também é chamada de absoluta. Mas quando há mais de uma oração configurando o período, ele é chamado de período composto. Mas agora vamos ao que mais nos interessa. Como localizar o sujeito na frase? Exemplo: marqueteiros inventam uma realidade artificial. A forma verbal no enunciado acima é inventaram. Isso nos faz desconfiar de que o sujeito seja um termo que tenha um nome no plural, definindo o verbo como tal. Não fica difícil reconhecer que a palavra marqueteiros é quem forçou o verbo a ficar no plural. Logo, se meu verbo estiver no plural, o meu sujeito também estará no plural. Teste. Se você trocar marqueteiros por marqueteiro, notará que a mudança na forma verbal em uma prova clara de que o termo é o núcleo do sujeito. Conclusão. O sujeito é aquele termo que força o verbo a assumir o singular ou plural, ou seja, um mero exercício de reconhecimento de concordância. Assim, uma definição de sujeito baseada puramente na sintaxe. Vejamos essa definição. Sujeito é aquele termo com o qual o verbo concorda na frase. Deu para entender? Atenção! Nosso idioma é uma língua que tem como característica a ordem direta. Seria sujeito, verbo, mais complemento. Uma frase em que o sujeito apareça após o verbo ou o complemento, venha antes do verbo ou do sujeito, estará na ordem inversa.
também chamada de ordem indireta. É possível não haver sujeito na oração? Vejamos então as orações sem sujeito. Há casos em que o verbo não apresenta concordância com qualquer termo. Dizemos que esses enunciados não apresentam sujeito. Esse fato acontece basicamente em 3 situações. Vejamos a primeira. Quando temos verbos que expressam fenômenos naturais. Vejamos alguns exemplos. Chover, nevar e ventar. Vejam uma frase. Porém, preste atenção. Quando empregados em sentido denotativo, não apresentam sujeito. Porém, se estiverem em sentido figurado, podem apresentar sujeito. Choveu muito na primavera de 2015. Oração sem sujeito. Agora vejamos esse outro caso. Choveu crítica ao estilo do jogador. Nesse caso, o sujeito é simples, porque choveu está no sentido figurado, então o sujeito passa a ser crítica. Vejamos o segundo caso de oração sem sujeito. Quando tivermos verbos haver e fazer, indicando tempo transcorrido. O que isso significa? Quando já passou. Quando os verbos fazer e haver são empregados para expressar tempo decorrido, ou seja, tempo passado, eles não apresentam sujeito. Portanto, devem ser utilizados no singular. Vejam esses exemplos. Faz anos que tudo aquilo aconteceu. Eu não encontrava havia vários meses. Vejam, os verbos não flexionaram, ficaram no singular. Agora o terceiro caso. Verbo haver, com sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Mas como eu posso saber? É só substituir. Quando o verbo haver apresentar os sentidos acima, ele é empregado no singular, pois não apresenta sujeito. Vejam os exemplos. Houve muitas alegrias naquele tempo. Mais um. Havia muitas alegrias naquele tempo. Nesses 2 casos, os verbos são impessoais. Portanto, ficaram na terceira pessoa do singular. Mais uma dica. Os verbos que figuram em orações sem sujeito são chamados de verbos impessoais. Lembrando, não serão flexionados. Por hoje, vamos ficando por aqui. Continue em casa, se cuidando, se preservando, para que tudo saia da melhor maneira possível. Deixo aqui um beijo carinhoso e um abraço bem apertado. Bye!